Aula do dia 1º de setembro. Então, boa noite. Eu gostaria, como eu havia dito na aula passada, utilizar essa aula para discutir o conceito hegeliano de infinito, ou ao menos a maneira com que esse conceito aparece nesse momento do texto, seja no interior da seção qualidade, ainda no interior do capítulo dedicado ao Dasein. Eu digo isso porque a discussão sobre o infinito ela aparece em dois momentos no texto, né? E esses dois momentos eles são bastante importantes na sua articulação conjunta e naquilo que cada um dos momentos traz. Sabem, o infinito aparece no interior da seção qualidade e ele aparece também no interior da seção quantidade. Ou seja, há na ciência da lógica um infinito qualitativo e há um infinito quantitativo, que não se confundem. Né? Por isso que o livro tem o doutrina você tem essa estrutura peculiar de apresentar um conceito numa sessão e depois o conceito retornar na sessão posterior. Claro que no interior de uma outra discussão, mas essa articulação cruzada é uma articulação fundamental. O que eu gostaria de fazer na aula de hoje é, na verdade, primeiro discutir, então, alguns aspectos que me parecem de suma importância na compreensão do conceito de infinitude. Nós vamos voltar a esse conceito mais à frente, né, até para trazer as outras elaborações que estão a eles associadas. Mas eu gostaria de fazer isso partindo da noção aristotélica de infinito, um apeiron, sem limite, desprovido de limite. Porque essa discussão é uma discussão muito importante para o Hegel, uma discussão que pode nos auxiliar na compreensão dessa dualidade que existe no interior do infinito qualitativo entre mal infinito e aquilo que, nesse contexto, o Hegel chama de infinito verdadeiro. Parece que essa discussão ela fica muito mais clara se nós arremetermos à discussão aristotélica sobre a distinção entre o infinito potencial e o infinito é aquilo que hoje nós chamaríamos de infinito atual. Então, essa dicotomia no interior do infinito ela está fundamentalmente articulada a essa noção de infinito potencial e atual, pelo menos a maneira com que o Hegel compreende as discussões sobre o infinito potencial. Ao final da aula, eu gostaria de aproveitar a discussão sobre esse conceito, que é fundamental, e trazer duas leituras que dois filósofos da filosofia contemporânea fizeram a respeito do problema do infinito do Hegel. Um é o Deleuze, indiferença e repetição. Ele faz uma crítica à ideia de infinito hegeliana. Outro é o Adorno, na dialética negativa, que tem um pequeno parágrafo muito importante que se chama Infinitude und Endlichkeit, onde o Adorno também faz uma crítica à noção de infinito no Hegel. Mas como vocês vão ver, são duas críticas muito diferentes. Eu diria que as duas críticas elas têm uma peculiaridade bastante interessante. As duas erram de alvo, né? E eu gostaria de mostrar onde eu acredito que as duas erram de alvo. Eu gostaria de dar minha leitura a respeito desse problema. Então, ok. Para abordar então o problema do finito, gostaria então de partir tentando compreender o que significa essa dualidade entre um infinito qualitativo e um infinito quantitativo. Você poderia dizer de uma maneira esquemática, mas operacional, que na ciência da lógica o infinito qualitativo é esse que se refere à determinação qualitativa de algo. Vocês sabem, algo já é um conceito interior do Dasein, né? Ou seja, por se referir à determinação qualitativa,
ele está sempre marcado por aquilo que nós poderíamos chamar de introjeção da alteridade. O infinito qualitativo, ele é sempre um infinito marcado pelo movimento de introjeção da alteridade no interior de uma determinação. Por outro lado, o infinito quantitativo é esse que se refere ao que nós poderíamos chamar de proliferação de unidades de contagem que compõem um quanto. Vejam, a ideia ela é relativamente simples. Você tem uma pulsação no interior de uma determinidade que constitui uma manifestação do infinito. Então, daí a ideia do infinito qualitativo, algo no interior da determinação qualitativa de algo que constitui a noção de infinitude. E há uma outra noção que vai insistir na infinitude como a infinitude da progressão, a infinitude da proliferação de unidades de contagem, o infinito quantitativo. Eu acho que talvez quem melhor compreendeu isso foi o Alain Badiou, no seu livro O Ser e o Acontecimento, O Ser e o Evento, né? L'Être et l'Événement, onde tem um pequeno capítulo sobre o Hegel. Tem algumas colocações bastante interessantes, onde ele afirma que o operador do infinito qualitativo é a ultrapassagem, o Berger, que é um termo que aparece bastante nesse movimento. Ou seja, há no interior de uma determinação um movimento de autossuperação. E esse movimento de autossuperação é visto como um movimento de superação do caráter finito e limitado de uma determinação. Já o operador do infinito quantitativo seria a duplicação. Ou seja, você tem uma unidade de contagem que é infinitamente duplicada. Veja, a gente vai poder discutir melhor isso quando for questão então, de analisar o infinito quantitativo, mas eu só insistiria num aspecto. É muito importante que a discussão sobre o infinito parta do infinito qualitativo. É muito importante que essa discussão ela comece como uma discussão que não diz respeito a grandezas infinitamente extensas ou infinitamente pequenas, mas que diga respeito basicamente à maneira com que uma determinação se limita, como ela se determina em uma finitude. Bem, ao falar sobre o infinito qualitativo, Hegel se vê obrigado a operar uma distinção, que é uma distinção fundamental, então, entre mal infinito e infinitude verdadeira. Ou melhor, infinitude afirmativa, que é como ele aparece na ciência da lógica. E onde afirmativo aqui deve ser compreendido no sentido de atual. De fato, essa distinção, ela parece inicialmente procurar dar conta da distinção clássica entre infinito potencial e infinito atual. Mal infinito é infinito potencial. Infinitude verdadeira é aquilo que nós chamaríamos de infinito atual. Bem, nós compreendemos o infinito potencial como a descrição de séries e de processos que, em princípio, podem continuar infinitamente. Bem, essa discussão sobre a
essa natureza do infinito potencial, nos leva diretamente à física de Aristóteles. Eu gostaria de fazer uma pequena explanação de algumas questões fundamentais do livro 3, que é o livro da física, que é dedicado a essa discussão sobre o infinito, sobre a teoria do infinito. Na verdade, Aristóteles ele não fala infinito, né? Ele fala apeiron, ou seja, aquilo que é desprovido de limite. Mas ele fala do que é apeiron em vários sentidos, na verdade, ao menos em 5 sentidos. Podemos dizer que algo é apeiron em 5 sentidos. Primeiro, em relação ao tempo. O tempo é sem limite, é ilimitado. Não tem começo, não tem fim. Ou seja, um dado interessante, a primeira manifestação da infinitude fornecida por uma reflexão sobre o tempo. Isso é um dado muito importante. Segundo aspecto, diz que algo é apeiron em relação à divisibilidade das grandezas. Todos vocês conhecem os famosos paradoxos de Zenão. Se eu começo a dividir uma grandeza, eu posso dividi-la infinitamente. Eu divido a distância entre o Aquiles e a tartaruga, posso dividir essa distância infinitamente. Terceiro aspecto, ou seja, primeiro, apeiron é uma qualidade do tempo. Segunda, uma qualidade das grandezas matemáticas. Terceiro, eu digo apeiron em relação ao caráter indeterminado da gênese, que serve de princípio a todas as coisas. Aí a discussão sobre o Demócrito e Anaxágoras, né, onde o Aristóteles vai insistir, bem, existem aqueles que vão dizer que antes das coisas serem determinadas, elas são extraídas de uma espécie de campo indeterminado. Pode ele ser composto por uma multiplicidade de átomos, como o Demócrito. Certo? Pode ele ser composto por uma massa informe, como o Anaxágoras. Certo? O dado é, você tem um ilimitado, certo? Que do ilimitado se extrai o limitado. Quarto aspecto. Disse apeiron em relação ao fato de tudo o que é limitado exigir um limite exterior, ad infinito. Na verdade, essa discussão é sobre a infinitude do espaço. Tudo que é no espaço é limitado. Não há nada que seja no espaço que não seja limitado. Só que toda grandeza no espaço exige um limite. Esse limite é dado por uma outra coisa no espaço. Essa outra coisa no espaço exige, por sua vez, um limite, e assim há de infinito. E quinto elemento, disse apeiron em relação à capacidade da imaginação conceber sempre um paralelo do que é pensado no interior de uma série. Ou seja, o infinito é sempre um conceito da razão. Então nós temos a infinitude do tempo, a infinitude das grandezas matemáticas, a infinitude daquilo que é uma gênese ilimitada, a infinitude do espaço e a infinitude como um conceito da razão. A razão aqui, na verdade, é noesis, né? Como aparece no texto de Aristóteles. Bem, mas dito isso, Aristóteles pergunta se nós devemos perguntar se o que é sem limites é um algo existente como uma substância ou é um atributo pertencente
há algo existente na natureza. Há um infinito, que é substância atualmente existente, ou ele é um princípio potencial que gera todas as determinações. Há um infinito, que é uma substância atualmente existente, ou seja, há um infinito atual, ou esse infinito é apenas um princípio potencial que gera todas as determinações. Sobre infinito, sobre a existência do infinito atual, diz o Aristóteles, é impossível que exista um ilimitado, um sem limite, separado de objetos do sentido e constituindo uma existência que existe em si. Ou seja, se infinito existe atualmente, ele deve existir como as coisas que são objetos do sentido. Mas se assim for, o que é infinito seria indivisível. No entanto, o que caracteriza o infinito é sua divisibilidade infinita. A indivisibilidade, por sua vez, é o que caracteriza o simples. Por isso, é claro, diz Aristóteles, que o infinito não pode existir em ato. Ele não pode ser um princípio ou substância. Porque se assim fosse, ele seria como tudo que existe, divisível, mas as suas partes seriam infinitas, já que o infinito é composto de um número infinito de partes. O mesmo infinito teria múltiplos infinitos. Sendo assim, se o infinito existe, ele só pode existir como atributo de algo, e não como substância atual. Dessa maneira, não pode haver corpos perceptíveis a nosso sentido que sejam infinitos. Até porque a definição de corpo é aquilo que é limitado por uma superfície. Da mesma forma, não pode haver um número infinito, já que todo número é, por definição, numerável. A verdade, o que a história está querendo insistir é que a existência ela é sempre modo de ser em uma determinação localizada e, por consequência, uma determinação limitada. Se ele afirma o modo de existência das coisas é a divisibilidade, é o modo partes extra partes, o infinito é exatamente aquilo que não pode ser dividido partes extra partes. Porque sendo assim, o infinito tem infinitas partes. Nesse sentido, o infinito conteria dentro de si uma multiplicidade de infinitos. Ou seja, infinito é um conceito contraditório enquanto pensado como infinito atual. É isso que a história quer dizer. Porque o modo de ser das coisas é fundamentalmente o modo de uma determinação localizada no tempo e no espaço. Mas vejam, se nós dissermos que não pode haver algo sem limite, então nós devemos dizer que o tempo tem começo e fim. Para resolver essa contradição, já que fora Platão nenhum outro teria dito isso, nós devemos dizer que as coisas podem ser de duas formas. As coisas podem ser em potência, dínamo, ou em ato, energeia. Se o infinito
não pode existir em ato, ele pode existir em potência. Já que, eu cito aqui física, a ausência de limite pode ser compreendida como a possibilidade aberta de mais do que está atualmente dado em um ser sempre limitado. O que mais do que uma vez permanece, enquanto no caso do tempo, ou no caso da raça humana, as partes tomadas elas estão em constante perecimento, de uma forma tal que sua sucessão nunca termina. Por isso que Aristóteles vai dar uma definição fundamental aqui, que é: o infinito não é o que nada tem fora de si, já que essa não é a definição do infinito, essa é a definição do todo. O infinito é o que tem perpetualmente algo para além de si. É a potência da contínua ultrapassagem. É um dado interessante porque, nesse sentido, a Peyron aparece como um processo de indeterminação, né? Uma condição, digamos, transcendental para a mobilidade do ser. Porque o infinito, ele existe em potência da mesma forma com que os seres são marcados pelo ato de perecer, ou seja, eles nunca permanecem. O fato deles nunca permanecerem demonstra que há algo que sempre, de uma forma ou de outra, atravessa e ultrapassa o ser dado. O que ultrapassa e atravessa o ser dado é o que faz com que o ser que se limita numa situação dada sempre tenha uma potência que o leva a se constituir de uma forma inumerável, ad infinito. Ou seja, me parece que a questão fundamental para o Hegel é exatamente essa definição de que o infinito não é o que nada tem fora de si, mas o que tem perpetualmente algo para além de si. O infinito como essa potência da contínua ultrapassagem. Como vocês sabem, primeiro, essa distinção entre infinito e todo, ela não vai ser admitida pelo Hegel, mas a questão fundamental consiste em interpretar o que pode ser esse infinito potencial. E é levando em conta essas considerações que nós podemos compreender melhor o que Hegel tem em vista ao falar da diferença entre o mal infinito e o infinito afirmativo. Bem, nós podemos dizer que para Hegel a redução do infinito, a condição de infinito potencial, equivale à perpetuação de que um existente atual, aquilo que o Hegel chama de Dasein, só pode ser finito. De que o infinito é apenas o nome da impossibilidade do finito permanecer. No entanto, essa impossibilidade ela é infinitamente renovada. Então, o infinito é aquilo que perece infinitamente, já que ele é o único modo de organização dos existentes, é o único modo de apresentação dos entes. Hegel quer afirmar que essa impossibilidade do finito é, no fundo, a alteridade que toda determinação traz como seu pressuposto. O fato de que o infinito não pode permanecer em si. Daí essa frase fundamental do Hegel:
Finito, que é, no fundo, a frase do Aristóteles, finito é aquilo que perece. A definição hegeliana do finito é exatamente essa. Finito é aquilo que perece. Aquilo que está votado a perecer. Está votado a perecer. Perecer se pode entender de várias formas, ou seja, como a gente está na discussão sobre a qualidade, então, o finito que tenta se afirmar como determinação qualitativa, ele nunca consegue se afirmar de maneira integral sem fazer apelo a alguma coisa que está para além do seu limite. Não se pode determinar qualitativamente algo sem fazer apelo a algo que está para além do seu limite. Daí porque o Hegel tem que dizer, não se pode determinar qualitativamente algo sem trazer nesse mesmo processo a solidariedade entre algo e outro. Daí porque ele vai afirmar algo relaciona-se a si mesmo através do seu outro, porque ser outro com momento próprio é um momento próprio da sua própria posição, ou seja, da posição de algo. O seu ser em si contém em si uma negação. Ele é mediado por um outro Dasein afirmativo. Ou seja, essa negação sempre posta quando algo é determinado é apenas o nome do limite que deve ser atualizado para que algo defina sua localização no tempo e no espaço. É porque Hegel vai poder dizer que algo é, ao mesmo tempo, através do seu limite. Veja, a ideia do Hegel basicamente é a seguinte: faz parte de toda determinação qualitativa o seu caráter relacional. Ou seja, a gente já viu desde o início, não é possível algo se determinar qualitativamente de maneira autárquica sem cair nessa situação que é própria da aporia do ser, ou seja, o ser que tenta se afirmar enquanto ser que não se refere a nada mais além do que a si mesmo, acaba se tornando pura indeterminação, puro nada. Então, sendo toda determinação qualitativa relacional, e nós sabendo nós que finito, modo de existência do finito, é um modo de existência limitado, ou seja, finito é aquilo que é capaz de limitar no sentido de determinar os seus predicados, determinar os seus atributos, limitar as suas predicações, limitar os seus atributos. Sendo isso, o Hegel quer insistir basicamente no seguinte: nenhum tipo de determinação atributiva, predicativa, pode ser feito sem atualizar aquilo que está para além do limite de algo, ou seja, sem atualizar aquilo que aparece como oposição a algo. Nesse contexto, sendo assim, o caráter determinante da oposição demonstra a instabilidade de algo. A ideia, basicamente, é a seguinte: determinar qualitativamente significa o quê? Significa, eu dizer, que A, por exemplo, A é branco. É uma qualidade. Né? A é poroso. São determinações predicativas. São atributos. No entanto, essas determinações, elas fazem com que cada um desses predicados ganhe a capacidade de uma maneira ou de outra, determinar o que é A.
No entanto, são problemas que aparecem lá no capítulo Percepção da Teologia do Espírito. Que é quando eu tento determinar um objeto a partir da extensão dos seus predicados, extensão das suas predicações. Cada uma dessas predicações, ela sempre é insuficiente. Ela sempre é insuficiente por quê? Porque eu posso acrescentar múltiplas predicações. Eu devo acrescentar múltiplas predicações para poder determinar o que há. Uma só predicação faz com que em uma relação A apareça como branco, em outra relação A apareça como poroso, em uma terceira relação A apareça como sólido. Ou seja, isso significa o quê? Que a cada uma dessas tentativas de atualização, o caráter de A não se estabiliza. Não tem nenhuma estabilidade. Isso faz com que só haveria uma maneira de se determinar. Essa maneira de se determinar seria multiplicando ao infinito as predicações. Daí porque no interior do capítulo qualidade, a relação entre algo e outro é sempre uma relação instável, é sempre uma relação indevida. Bem, é nessa necessidade de, a todo momento, pôr um limite como condição para a estruturação do regime de apresentação dos entes, que o Hegel encontra o cerne da noção de finito. Daí a definição. Algo põe de maneira imanente o seu limite como uma contradição em si mesmo, através da qual ele se eleva da sua condição de finito. Ou seja, o finito não se caracteriza, para Hegel, apenas por ter um limite. Ele se caracteriza por ter que ultrapassar esse limite de maneira incessante. Porque o finito não apenas se altera, mas ele perece, e é esse destinar a perecer que é verdade do seu ser. Por isso, ele é essa entidade contraditória, daí porque ele fala em contradição no momento mesmo que algo se põe como o seu limite. Ela é essa entidade contraditória cujo ser é imediatamente um não ser. Aí essa ideia ele é o que nunca termina de perecer. Isso indica, então, como para o Hegel, finito não é outra coisa que o operador de sustentação do infinito potencial. Finito é o que garante que nunca pode haver relação de imanência entre a realidade do infinito e o modo de apresentação dos entes. Daí, porque Hegel pode afirmar sobre o finito que ele é a recusa de que o infinito possa ser trazido de maneira afirmativa. Bem, definição que o Hegel dá é um dado interessante porque eu queria discutir com vocês, por exemplo, a definição que o Hegel dá de mal infinito. A definição que ele dá de mal infinito, está lá na página 148, basicamente é a seguinte. Então é o finito, o perecer, que nunca perece. Ele ao mesmo tempo
um outro finito, o advir, né, ou transformar em um outro finito, que, por sua vez, é o perecer como passagem em um outro finito, e assim ao infinito. Ou seja, o infinito é um perecer que nunca perece, por isso ele é uma passagem. O finito é uma passagem em direção a um outro finito de maneira infinita. Lebrun vai dizer, por exemplo, no Avesta Dialética, né, a fuga para frente, fuga para trás. Né, o que a gente fala em português? A gente fala fuga para trás? Não, quando você fala, o sujeito ele evita de resolver um problema, então ele foge para frente. Né? Tentar traduzir literalmente, deu tudo errado. Fuga para frente. Ele continua indo se ignorando, ele foge para... Então, a fuga para frente, característica do mal infinito, é o signo que a estrutura de oposição ao outro continua funcionando. E é a persistência dessa estrutura que proíbe essa passagem no outro, de ser uma autorrealização. Ou seja, de ser uma internalização da negação. Bem, o que isso significa, essa definição hegeliana? Eu diria que ela significa duas coisas. Primeira coisa, o finito não se caracteriza apenas por ser aquilo que é limitado, ele se caracteriza por ser aquilo que a todo momento deve auto-ultrapassar-se. Ele ultrapassa a si mesmo. Ele nunca se estabiliza. Daí esse uso que o Hegel utiliza, o termo verguer, né? Ou seja, aquilo que perece. Ele é aquilo que deve perecer, não porque ele não tem apenas uma realidade, ele não tem uma realidade, sua realidade é subsidiária. Já que eu não posso dizer que existe o ser do finito e o ser do infinito. Eu devo falar que existe o ser, do qual o finito tem uma realidade subsidiária. Mas a questão do caráter instável do finito não é apenas porque ele é um ser de realidade subsidiária, mas é fundamentalmente do fato do finito é aquilo que não tem condição de ser uma realidade estável. Há uma instabilidade fundamental de tudo que é finito. Tudo que é finito passa. Né? Essa é a frase famosa do Hegel, né? A hora do seu nascimento já é a hora da sua morte. Tudo que é finito é efêmero. No entanto, esse caráter de passagem do finito, né? Daí a ideia de que você tem que determina o finito não é só o limite, que determina o finito é a ultrapassagem. É o fato dele passar sempre a outro. O fato é que a ideia de infinito potencial, ela pode explicar, então, se o finito, se há uma potência que faz com que o finito sempre passe a uma outra figura, sempre passe a um outro. Há uma potência infinita que faz com que o finito sempre demonstre a sua inanidade, a sua nulidade. Essa potência infinita que faz com que o finito sempre demonstre a sua nulidade, ela nunca se manifesta de maneira atual, mas ela sempre demonstra o caráter limitado do finito. Então você tem uma espécie do finito como a contraprova da existência do infinito. O finito como o operador de sustentação da existência do infinito potencial. O finito tem que perecer infinitamente para que o infinito exista. O infinito potencial exista. O
finito, mas veja, o finito tem que permanecer infinitamente enquanto finito para que o infinito potencial exista. Então, a discussão sobre por isso que o Hegel vai insistir. Essa maneira de encaminhar o problema é uma maneira de absolutizar o finito. Por que eu absolutizo o finito? Porque eu digo, nada há no campo da apresentação dos entes, nada há na existência atual que não seja finito. Nada pode haver no campo da existência atual que não seja finito. Eu reconheço um modo de existência para o infinito. Um modo de existência, não como Geia, mas como Dina, ou seja, como potência, como potencialidade. Uma potencialidade que nunca se realiza. É muito interessante quem utilizou essa ideia, a última a utilizar essa ideia de infinito potencial foi Derrida. Uma ideia muito importante nos últimos textos de Derrida. Essa ideia de que não há nenhuma existência que permaneça, mas porque há um infinito que fragiliza toda a existência. Uma fragilidade interna de toda a existência. Mas esse infinito, ele nunca está totalmente presente. Inclusive, como você fala assim, não, mas isso, acreditar no infinito atual é entrar de novo na metafísica da presença. O infinito nunca está totalmente presente. Vejam, esse é um dado interessante porque a crítica do Hegel é exatamente uma crítica a essa absolutização do finito como o único modo possível de existência. Como o único modo possível de existência, ou seja, atual. E atual aqui é um termo que não aparece como tal no Hegel, mas ele ocupa um pouco a posição do termo Wirklichkeit. A única coisa que tem realidade. Finito é a única coisa que tem realidade. Veja, é um dado interessante pelo seguinte. O primeiro exemplo que o Hegel dá antes de escrever a ciência da lógica, sobre esse finito que se absolutiza, como aquilo que garante que o campo de determinação da experiência só pode ser o que Hegel chama de das Vergehen, o perecível, das Nichts, nada, nos é dado lá na fenomenologia do espírito. A primeira manifestação sobre o mal infinito aparece, não por acaso, quando Hegel apresenta a noção de desejo, lá na antecâmara da dialética do Senhor do Escravo. Lá é a primeira vez que aparece a noção de mal infinito. Apesar desse infinito ruim, é uma espécie de... A primeira manifestação é o infinito ruim do desejo. O desejo, ele pulsa em um infinito, mas um infinito ruim. E todos vocês devem lembrar dessa divisão cartesiana clássica que tem lá na metafísica, as meditações metafísicas, onde o Descartes vai falar das provas da existência de Deus, da existência do infinito em mim. Mas o infinito não é infinito do entendimento. O infinito é infinito do desejo. O desejo é infinito, meu entendimento é finito. A desgraça é essa. Ou seja, a ideia do desejo como espaço de manifestação do infinito. Essa ideia ela aparece no Hegel, mas ela aparece inicialmente para discutir a noção do mal infinito. Por que existe um mal infinito no desejo? Diz o Hegel. Existe um mal infinito no desejo. Porque o desejo, ele se vota à consumação dos objetos. Ou seja, procura sua satisfação através da consumação dos objetos. No entanto, o desejo, ele não é a necessidade do objeto. O desejo é o desejo de consumação. Por ser o desejo de consumação, o aquietar-se do objeto é impossível. O consumo do objeto
ao invés de satisfazer o desejo, perpetua o desejo. O que obriga o desejo, a todo momento, procurar um outro objeto. Daí essa ideia de que você entra então no infinito ruim. Infinito ruim por quê? Porque o desejo procura a adequação dos objetos, no entanto, não se trata de objeto, no caso do desejo. Por que não se trata de objeto? É uma discussão bastante interessante, porque é uma discussão que, de uma maneira ou de outra, ela acaba servindo de um belo exemplo que eu tenho em mente agora. Né? Todos vocês devem conhecer essa ideia clássica hegeliana do desejo como falta. Uma ideia que remonta ao Platão. O desejo é fundamentalmente falta de algo. No entanto, há 3 maneiras de se dizer que o desejo é falta de algo. Todas elas bastante diferentes entre si. A primeira é dizer que o desejo é falta de um objeto determinado. Uma necessidade, ela tem um objeto específico, o desejo tem um objeto específico. Então, o consumo do objeto aquieta o desejo. Esse não é o caso nem do Platão, nem é o caso do Hegel. O Platão quanto o Hegel vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Se há alguma característica do desejo humano, é que ele é uma falta que não é falta de algo. Mas algo aqui é interessante, porque isso a gente pode juntar com um pouco de sensação. Algo no sentido, ele não é falta de alguma coisa limitada e determinada. Daí a distinção entre desejo e necessidade. A necessidade tem uma determinação que é intrínseca do objeto, desejo não. Platão vai dizer, desejo é uma falta, mas é uma falta ligada à transcendência da ideia. O que me faz não me aquietar com os objetos do mundo é que eu sei que os objetos do mundo são realidades subsidiárias em relação à ideia. E é a ideia, a transcendência da ideia em relação aos objetos empíricos, que faz com que, afinal de contas, eu não desejo um objeto belo, eu desejo o belo. Eu não desejo um objeto justo, eu desejo o justo. E ao desejar o justo, todo qualquer objeto empírico, ele é sempre um objeto que não preenche completamente as exigências do desejo. Lembra que Platão zombava daqueles que, ao se perguntar sobre o que é justo, davam um exemplo. Que ele sempre lembrava, bem, não se trata, eu não me pergunto quem é justo, eu pergunto o que é a justiça, o que é o justo. Não sei, você tem uma transcendência da ideia que entra nas considerações sobre a teoria do desejo. Há toda uma discussão bastante interessante que consiste em dizer mais ou menos o seguinte: o que o Hegel fez foi, entre o Platão e o Hegel, existe um momento fundamental onde essa transcendência da ideia, ela deixa de ser uma transcendência da ideia para ser uma pura transcendência negativa. O desejo seria marcado por essa pura transcendência negativa. Da mesma maneira que a partir de um certo momento, a teologia se transforma numa teologia negativa, né? Da distância infinita de Deus em relação ao mundo. Da mesma maneira como há uma distância infinita de Deus em relação ao mundo, há uma distância infinita do desejo em relação aos objetos do mundo. Então, o que o Hegel teria feito? Ele teria absorvido esse esquema da transcendência, teologicamente suspeito, diga-se de passagem, né? E aplicado essa transcendência, que agora já não era a transcendência da forma, da ideia, mas uma transcendência negativa no interior do desejo. Então o desejo se transforma em pura negatividade. Nada mais do que isso. Uma pura transcendência negativa.
que demonstra, que aparece como um movimento de crítica, né, da finitude dos objetos. Ele é incapaz de se aquietar na finitude dos objetos empíricos, porque ele é pura transcendência que passa por todo e qualquer objeto. Né? E ele perpetua a sua insaciedade, né, ad infinito. O que é interessante é que isso foi utilizado como uma crítica à teoria hegeliana do desejo. No entanto, essa crítica do desejo, ela foi feita inicialmente pelo próprio Hegel. Ou seja, o que o Hegel vai dizer é: o desejo, enquanto chave de compreensão da consciência, tem um problema, porque o desejo entra no mal infinito. Por que ele diz isso? Porque, como eu havia dito para vocês, há 3 maneiras de se falar que o desejo é marcado pela experiência da falta. Há uma terceira maneira, onde a falta não é nem a falta a carência ou a privação de um objeto empírico, a falta nem é a transcendência insuperável em relação às determinações fenomenais, né, são esses 2 casos. A falta, ela aparece como um modo de manifestação da infinitude. Agora, esse modo de manifestação da infinitude, que é no fundo a ideia hegeliana fundamental, ele só pode ou seja, nesse sentido, o desejo ele só pode se realizar lá onde ele se transforma. Não é por outra razão que o caminho da fenomenologia do espírito é um caminho onde o desejo ele é deixado à porta do processo de reconhecimento da consciência para que ele se transforme mais à frente em trabalho, que é uma outra forma de determinação da consciência. O desejo é uma determinação imperfeita, por isso que ele tem que se transformar em trabalho, que, como diz o Hegel, é desejo refreado. Por quê? O trabalho forma, mas forma em que sentido? O trabalho encontra uma forma para a infinitude do que inicialmente se apresentou como desejo. Ou seja, ele se reconcilia com o domínio de manifestação dos ele se coloca em um objeto, ele se atualiza, ele encontra a realidade. Ou seja, esse é um dado importante porque trata-se de insistir. Há um movimento, dois dados muito importantes. Há um movimento que vai do mal infinito ao infinito atual, que é o mesmo movimento que vai do desejo ao trabalho. E o segundo dado, mais importante do que o primeiro, é que esse movimento ele é feito no interior do mal infinito. Ele é feito no interior do processo do mal infinito. Então, é um dado que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, que a ideia hegeliana fundamental é que não há isso, o infinito ruim e o infinito afirmativo, um de um lado do outro, ou um como um equívoco e outro como a afirmação plena da infinitude. A experiência do infinito afirmativo se dá no interior do mal infinito. Ou seja, há um processo que se dá no interior do mal infinito. Eu diria que essa me parece o dado mais complexo da teoria hegeliana do infinito. Quer dizer, no fundo, o mal infinito, ele, guardado seus devidos parênteses, o mal infinito é o elemento de gestação do infinito verdadeiro. Então ele é necessário. Ele é absolutamente necessário. Por isso que o Hegel vai poder dizer, a finitude é um momento. É o momento do infinito. Quer dizer, não se sai do finito por procuração. Eu não simplesmente essa procuração, então, que é um dado interessante, porque no fundo, é um pouco como alguns dos filósofos contemporâneos que insistiam na crítica do pensamento representativo. Essa representativa é uma maneira totalmente equivocada de pensar, então nós devemos encontrar uma outra dimensão do pensamento. O que o Hegel diz é mais ou menos o seguinte: não se sai do pensamento representativo por procuração. Quer dizer, há um processo no interior do pensar representativo que me leva para além dele. Mas é um processo no qual a própria representação é um momento.
Da mesma maneira, o finito é um momento. O momento fundamental do infinito. Toda a questão é que no infinito ruim eu não compreendo o finito como um momento. Porque ele é um momento que nunca passa. Então, é um momento que se pereniza, então não é um momento. É um momento que faz com que o infinito ele sempre continue numa eterna distância em relação à realidade, em relação àquilo que hoje não devia criticar. Mas veja, então, eu diria que a questão fundamental aqui é compreender como eu realizo o infinito atual através do infinito potencial. Como eu realizo o finito atual através do infinito potencial. Isso traz uma série de consequências muito interessantes. Muito interessantes. Parece que nesse terceiro momento da falta, você me traz um projeto da transcendência para internaliza esse ir além, ao invés de ser algo que fora ou além que está fazendo esse movimento, você internaliza essa migração. No modo de constituição dos objetos. Então, já não é algo que está não é fora, mas é o desejo negando a si mesmo. Não, veja, da passagem de um a outro, há algo na relação ao objeto que muda. Se na falta como transcendência, o objeto sempre é aquilo que impede o desejo de se realizar, ou seja, o objeto é sempre aquilo que deve ser negado a todo momento, ou seja, no sentido de que o objeto nunca é aquilo que o desejo procura, o desejo sempre procura algo, e ele encontra objetos que nunca são o que o desejo procura. De uma certa maneira, todo processo que passa do desejo ao trabalho é um processo no qual essa negatividade está na relação ao objeto, ou seja, o objeto nunca é, ele é negado pela consciência. Essa negatividade que está na relação ao objeto ganha a forma do objeto. Então o objeto ele se constitui a partir disso. É claro que isso exige uma modificação muito importante no que nós entendemos por objeto. Que no fundo é uma modificação naquilo que nós entendemos por determinação. E essa é a questão própria da atualização do infinito. Quer dizer, o infinito só pode se atualizar lá onde a maneira com que nós compreendemos por determinar algo se modifica. Porque o que é determinar algo? Nós conhecemos da maneira clássica. Determinar algo é limitar algo no espaço e no tempo. Eu só posso determinar se eu digo, bem, no espaço e no tempo, esse é o limite. Agora, o Hegel quer insistir que eu tenho como pensar uma outra forma de determinação não ligada a essa noção de limite. No entanto, eu faço isso no interior do processo que me leva a constituir a noção de limite. Quer dizer, eu faço isso de uma dado interessante, eu faço de maneira imanente. Quer dizer, eu não coloco um outro princípio para além do princípio que organiza a minha experiência. Eu falo em última instância, se eu seguir a minha experiência até o fim, ela muda qualitativamente. Ela se modifica qualitativamente. Isso é o que o século XX vai chamar posteriormente de uma crítica imanente. Crítica imanente por quê? Eu não coloco nenhum princípio outro para além do que eu estou criticando. Eu simplesmente é como se eu falasse, basta deixar o objeto se mover. Basta deixar o objeto tentar realizar o seu próprio conceito. Se deixar ele tentar realizar o seu próprio conceito, ele passa no seu posto. Quando aparece a figura do trabalho, eu lembro assim, no caso da fenomenologia do espírito, né? Ele não é uma relação com uma outra consciência, com outro ser escravo. Sim. A relação do trabalho vem porque ele vai constituir essa relação com o objeto, mas em vista de um outro. Né? Sim, mas veja, nesse caso tem dois dados. Ou então você está pensando na questão da obra, no fato da relação dele, o objeto que tem uma certa utilidade de si a si. Na relação trabalho, você tem tanto o trabalho como modo de reconhecimento entre as consciências, como o trabalho como modo de expressão da consciência no objeto. Então, você tem duas dimensões, né? Relação entre sujeitos
é a relação sujeito-objeto. E essas duas, no caso da obra, vale a mesma coisa. O que é o dado interessante é que essas relações elas não se sobrepõem completamente. Você tem uma relação intersubjetiva, que é o dado do trabalho, todo trabalho é trabalho social, né? Todo trabalho é trabalho tendo em vista um outro. Então é um modo da consciência se reconhecer, você reconhece através do trabalho. Né? Agora, reconhecer-se através do trabalho significa o quê? Significa pôr a si mesmo enquanto objeto trabalhado. Pôr a si mesmo como objeto trabalhado pode dizer duas coisas. Pode dizer que o objeto vira uma expressão da estrutura intencional da consciência. Então, a consciência ela se põe no interior de uma relação social, que é a relação do trabalho. De passagem, desejo também é uma relação social. Né? Não há nenhum desejo isolado, não há desejo egoísta, no sentido forte do termo. Todo desejo chama um outro. Todo desejo é claro, todo desejo é um desejo de reconhecimento. Sabe, o valor dos objetos de desejo, eles não são independentes da maneira com que eu procuro fazer com que o meu desejo seja reconhecido pelo outro. Então são duas estruturas intersubjetivas. E são todas estruturas intersubjetivas onde se coloca a posição de si como objeto. Quer dizer, no fundo, o que a consciência procura? A consciência procura a si mesmo no objeto. Ela só pode realizar a si mesmo, ela só pode satisfazer o seu desejo quando ela encontrar um objeto que seja, em última instância, a posição de si mesmo. Ela procura se colocar nos objetos no sentido de que ela procura transformar o objeto desejado no nome da negatividade que anima o si mesmo. Descobre uma certa negatividade também. Exato. A fundo a ideia do Kojève nunca foi moderna. A ideia do Kojève é dizer, em última instância, se a consciência ela procura a si mesmo o desejo, ela não procura nada mais do que isso. É claro que ela só pode se satisfazer numa estrutura que tenha simetricamente a estrutura do si mesmo. Então ela só pode satisfazer em um outro desejo. Quer dizer, o que é o objeto na relação ao desejo? O objeto é o desejo do outro coagulado. É quando a consciência compreende isso, que ela não deseja o objeto, ela deseja o outro desejo, então ela passa a uma outra etapa. Enquanto ela achar que ela deseja o objeto, ela continua, né, num infinito ruim. Só que ao compreender isso, que ela deseja o outro desejo, certo? Então ela só tem uma maneira de realizar, de se pôr. Né? E aí que entra o trabalho. E obrigatoriamente resposta de dinâmica social. Foi? Ele está obrigatoriamente posto, percebe-se numa dinâmica social independente de um outro. Sim, não independente de um outro. Dependente de um outro, exatamente. Agora, todo dado interessante aqui, por que eu havia dito da questão do trabalho como o primeiro modo de manifestação da infinitude, né? Dado interessante é que, então, mais uma vez, há duas maneiras de você falar que o objeto trabalhado é o objeto no qual a consciência procura se fazer reconhecer para o outro, suas potencialidades. Porque, no fundo, há dois tipos de outro. Eu posso chegar e falar, objeto trabalhado, objeto no qual eu me faço presente a um outro determinado, você. Então, eu me coloco a partir da sua perspectiva. Sua perspectiva é definidora da maneira como eu me coloco. Nesse sentido, a minha relação com você é uma relação de servidão e dominação. Servidão e dominação por quê? Porque é a sua perspectiva que vale no lugar da minha. No entanto, Hegel diz em vários momentos, nenhum das passagens mais interessantes e mais polêmicas, nenhum povo nunca alcançou a liberdade se ele não passou pelo trabalho duro da servidão a um mestre. Princípio, afirmativa estranha, mas ela perde um pouco o seu caráter de estranheza se levar em conta o seguinte fato. Quando Hegel diz isso, quer dizer mais ou menos o seguinte:
Ele não está querendo fazer uma apologia da servidão como um processo fundamental, certo? De disciplina, de internalização da disciplina e por aí vai. O que ele quer dizer é mais ou menos o seguinte: há dois outros com os quais você pode se relacionar no interior da dimensão do trabalho. Um é esse outro que tem um outro sistema de interesse. Eu tenho o meu, você tem o seu. Você submete o meu ao seu. Tem um outro sistema de interesse, tem um outro conjunto egoísta de desejos. Então, o objeto que eu vou trabalhar é um objeto feito a partir do seu sistema de interesse, que você dá a perspectiva para o meu reconhecimento. Eu me submeto à sua perspectiva no interior da relação de trabalho. E esse é o dado fundamental. Quer dizer, quando se fala em servidão, não é só servidão no sentido da servidão de contratos de trabalho. Servidão no sentido de que, quer dizer, se eu não submeto à sua perspectiva, o seu desprezo vale como anulação da minha pessoa. Então, se você tem a capacidade de anular a minha pessoa, então, nesse sentido, é fundamental que o meu objeto trabalhado tenha a configuração da sua perspectiva de avaliação. Agora, existe uma outra forma, um outro, que não esse. E é um dado interessante, já na genética dos escravos isso aparece muito claramente. Tem um outro, que é o senhor, e tem um outro, que está para além, que o Renan diz, é um senhor, mas um senhor absoluto. O senhor absoluto, na verdade, é uma perspectiva que não é mais a perspectiva de um outro sistema de interesses. Não é mais a perspectiva de uma outra particularidade, como se fosse um confronto entre duas particularidades. Esse outro, ele é absoluto porque ele é universal. Mas ele é universal porque, nesse momento, ele é completamente indeterminado. Eu me submeto a um outro que é totalmente indeterminado. Por isso que ele aparece sob a figura da morte. Mas o dado interessante é que o Hegel diz mais ou menos, como se ele fala mais ou menos o seguinte: por que um povo só pode ser formado quando ele se submete ao trabalho duro de um senhor? Ele só pode ser formado porque o que é um senhor? No sentido forte do termo. O verdadeiro senhor é aquele que coloca, que mostra como o que é da ordem das relações sociopolíticas não pode ser medido através de interesses particulares. O verdadeiro senhor é aquele que anula a particularidade dos desejos. Ele anula a particularidade dos desejos por quê? Porque ele mostra que entre o que é da ordem do Estado e o que é da ordem do sistema de interesse, há uma distância infinita. Você vai falar, o que é o verdadeiro senhor? É Périx. Quer dizer, é aquele que ele não se... Quando você se confronta a esse tipo de senhor, você se confronta numa posição onde a universalidade dele vem do fato dele não poder ser mais compreendido a partir de nenhum sistema particular de interesse. Ele anula toda a particularidade. Ele anula toda a egoidade no interior do desejo. Todo desejo como expressão de uma egoidade. Exatamente por anular isso, então ele exige que, ao meu modo de me pôr no objeto, no caso do trabalho, ele se configura uma perspectiva que agora é uma perspectiva que, do ponto de vista do particular, é totalmente opaca. Porque não pode ser lida a partir de nenhuma particularidade. Então, o que o Hegel tenta fazer com isso é insistir, mas quando isso ocorre, quando essa primeira manifestação do universal ocorre, isso demonstra como é da natureza do desejo procurar esse universal. É da natureza do desejo abrir mão da determinação finita do particular. É da natureza do desejo procurar a infinitude própria ao universal. Colocar-se no objeto através da infinitude própria ao universal. Quer dizer, daí porque a gente pode dizer que toda a questão ela está dentro da ideia do que pode ser um objeto nessas condições, nesse contexto. Bem, mais alguém tem alguma questão? Ok.
Ok, bem, eu fiz essa pequena digressão apenas para dizer o seguinte, quer dizer, para nós sairmos desse regime de finitude, nós devemos mostrar como o infinito já está presente na dimensão da apresentação dos índices. Ou seja, trata-se de saber como é possível falar de um infinito atual no sentido de algo já realizado. A ideia fundamental do Hegel é bem, o infinito já está realizado. Há duas condições para se compreender isso. A primeira condição consiste em problematizar a noção de limite. A segunda condição consiste em dizer que apenas o infinito é. O finito é apenas um momento do infinito como processo. Então, queria analisar cada uma dessas duas condições. A primeira condição consiste em problematizar a noção de limite. Hegel faz isso ao insistir nessa dicotomia que eu havia dito para vocês entre duas formas de limite. Onde essa passa essa. Eu vou lembrar para você que vem uma forma de limite exterior, antes uma forma de limite que é internalizada. Antes é a internalização disso que aparece inicialmente no direito. Ou seja, há uma internalização de um limite que aparece inicialmente como limite exterior. Hegel insiste em pensar o limite sob duas figuras para se livrar de uma noção de determinação vinculada ao caráter definidor de oposições externas. Essa segunda noção de limite, ela está ligada à determinação do ser no dever. Ele vai dizer, uma maneira de se compreender o que significa um limite interno é discutir o que significa dever. A maneira de compreender como eu internalizo o limite, esse limite vira algo, um limite do si em relação a si mesmo, um limite, uma determinação em relação a ela mesma, e compreender o que significa dever. Só que Zoller, como vocês sabem, é um termo interessante que o termo apareça aí, porque bem, é um termo que vem da filosofia moral. Mas veja, Hegel chega mesmo a dizer, mais ou menos o seguinte, eu cito aqui. O dever, Zoller, contém uma determinação duplicada. Ou seja, ele é uma determinação duplicada. Por um lado, ele é como uma determinação existente contra uma negação. Por outro lado, ele é um não ser. Ou seja, que tem em si uma diferença. No interior do dever, eu tenho uma duplicação da determinação, por quê? Por um lado, eu tenho um não ser. Por outro, eu tenho uma determinação que procura se afirmar contra esse não ser. Significa, todo dever é um dever, todo dever ser é uma relação que o ser tem consigo mesmo. Mas é uma relação que o ser tem através de uma espécie de ultrapassagem interna. Se o dever é a essência do ser, isso significa que aquilo tal como é distinto daquilo tal como deve ser. Mas essa reflexão
ela ocorre no interior do próprio ser. Assim, se o Hegel pode dizer que no dever começa a elevação por sobre a finitude, é porque o dever instaura uma cisão. Instaura uma cisão no interior de toda determinidade, uma cisão através da qual o ser se opõe a si mesmo e ultrapassa através de si mesmo. O uso do termo dever ele é inusitado, porque trata-se de utilizar um conceito moral para resolver um problema lógico. Qual é o problema lógico aqui? Como pensar determinações infinitas, no sentido infinito qualitativo. Lembra? Já tinha insistido para vocês, ideia do infinito ligado à contradição, um termo que traz a sua própria negação. Então, como pensar determinações infinitas? Hegel utiliza o conceito moral para resolver esse que, de uma maneira ou de outra, é um problema lógico. No entanto, o que é interessante é como ele utiliza nesse contexto. Porque Hegel nunca pensou a ação moral como pura forma do dever. Ele nunca pensou simplesmente bem o que é o dever, essa pura forma da ação que se impõe a mim. É um pouco em chave kantiana, que é o Zoller. Zoller é essa pura forma da ação que se impõe a mim como exigência, como condição para uma ação moral. Pura forma do tipo, bem, todas as minhas ações devem ser universalizadas. Todas as minhas ações não podem conter na sua determinação algo patológico. Hegel nunca pensou isso. Ele sempre pensou o dever de uma forma bastante peculiar. Que é, ele sempre insistiu que a instauração do dever vale como uma ruptura da imediaticidade entre forma e conteúdo no interior da ação. Quer dizer, a consciência do dever é, ao mesmo tempo, a consciência de uma ruptura entre forma e conteúdo da ação. Quer dizer, se algo aparece a mim como dever, é porque o conteúdo da minha ação, eu vivencio o conteúdo da minha ação como não imediatamente idêntico à forma que ela deve ter. Eu vivencio, quer dizer, aqui o domínio da ação como não imediatamente, as condições da ação como não imediatamente idêntico à forma que ela deve ter. Então, a instauração do dever vale como uma ruptura da imediaticidade entre forma e conteúdo no interior da ação. Ela vale, para ser ainda mais preciso no caso do Hegel, como um dilaceramento que permite elevar o interesse e o resto patológico universal a um momento racional. Porque o dever é o dilaceramento entre, de um lado, o que é da ordem dos meus interesses patológicos, e de outro, o que é da ordem da minha realidade como sujeito moral. Senão, só pode existir dever porque há essa cisão. Se não houvesse essa cisão, não haveria necessidade de pôr o ser como um dever. O ser seria imediatamente idêntico à sua ação. O ser seria imanente ao seu agir. O seu agir lhe seria imanente. Se eu posso falar em dever, é porque o ser se cindiu. O ser se cindiu em dois. Ser se cindiu, mas vejam, já essa maneira que eu gostaria de colocar já é uma maneira bastante astuta. Porque ele não está falando a realidade do dever, do ser está do lado do dever, e aquilo que é o resto patológico contra o qual o dever. Bem, como eu estava dizendo a respeito do dever, né, nada mais adequado. O dever instaura uma cisão.
essa instauração da cisão, ela já é pensada pelo Hegel de maneira bastante astuta. Por quê? Porque o Hegel poderia simplesmente dizer mais ou menos o seguinte: dever é o domínio da realidade da verdade do ser. O que está fora do dever é nada. Não tem realidade alguma. Não tem nenhuma realidade ontológica. É aquilo contra o qual o ser deve lutar para se realizar enquanto ser. No entanto, Hegel diz outra coisa. Dever instaura uma cisão no interior do ser. Uma cisão onde, de um lado, eu tenho a forma do dever, a pura forma do dever, mas de outro eu tenho um resto patológico. Não se conforma inteiramente à forma, mas que também tem realidade. Por isso ele pode falar em cisão. Agora, por isso, o capítulo sobre o dever contém, aqui na ciência da lógica, contém uma reflexão sobre a dor, como contradição do vivente em relação a si mesmo, como inadequação de si a si, como negação no seu próprio interior, negação em si mesmo. Porque, como a forma do dever não é conformação normativa do ser, como normalmente nós poderíamos pensar, mas é reconhecimento do caráter limitado da ação movida pelo interesse particular, patológico, a presença do dever só pode nos levar ao reconhecimento da insustentabilidade de permanecer no interior do sistema de interesses meu. Ou seja, o que o dever faz? O dever simplesmente me obriga a ultrapassar a todo momento meu sistema particular de interesse. Por isso que essas considerações sobre o dever, elas são acompanhadas no interior mesmo da ciência da lógica, com a reflexão sobre a dor como contradição em si. É um dado interessante porque a dor aqui é ao mesmo tempo a dor física e a dor moral. Já o Hegel falava, a dor física indica o quê? Que todo organismo traz em si mesmo uma inadequação interna. Ou seja, traz em si mesmo alguma coisa que o nega. Por isso que a dor física ela é a primeira manifestação do vivente. E no fundo é só uma maneira, um resquício romântico alemão de dizer alguma coisa que Aristóteles já tinha dito, ou seja, que não, na verdade não, uma coisa que na verdade o René Lerich vai dizer bem mais à frente, que a saúde é o silêncio dos órgãos. Ou seja, a primeira reflexão sobre si mesmo, a primeira reflexão sobre o corpo, ela nunca é uma reflexão sobre a saúde. Ela é uma reflexão sobre o patológico, uma reflexão sobre sobre alguma espécie de desconforto e inadequação que ocorre no interior do corpo. Isso que faz essa primeira condição de voltar-se para si mesmo. Quer dizer, tudo que é orgânico pode voltar para si mesmo, porque tudo que é orgânico sente dor. Nesse sentido, a dor é um elemento. Isso aí vocês podem imaginar a confusão que isso vai dar mais para frente. Mas a dor é um elemento fundamental da constituição da consciência de si. Sem a experiência da dor, não há nada parecido à ideia de consciência de si. Eu digo a confusão que isso pode dar, porque Legrand escreveu todo um livro, exatamente para dizer que essa era uma operação teológica da pior espécie em operação na filosofia hegeliana, que é o avesso da dialética. Mas a ideia é bastante precisa no caso do Hegel. Quer dizer o quê? Todo vivente ele é marcado por ser uma contradição real. Ele é uma contradição real, no sentido de que a sua existência ela é a marca de algo que traz em si mesmo sua própria negação. Hegel chega mesmo a descrever a doença como essa figura. Ele chega mesmo a dizer, bem, não é por outra razão, quer dizer, o que é próprio do vivente é que ele vivencia esse processo de maneira reflexiva. Dito isso, você pode dizer, essa dor física, ela é da mesma natureza que a dor moral do dever.
vocês conhecem já desde o Kant, o dever impõe uma dor moral. A ideia de Schuld, né, que é ao mesmo tempo a ideia de responsabilidade, a ideia de culpa, é uma figura da dor moral. Essa dor moral, ela é uma prova de que o ser internalizou em si mesmo uma cisão. Então, a distância do ser ao dever é uma distância do ser em relação a ele mesmo, que é típica, por exemplo, lá da consciência interior. A distância em relação a Deus é uma distância do ser em relação a ele mesmo. Então, nesse sentido, o outro já está presente na figura do dever. E o Hegel chega mesmo a utilizar a ideia de que não é por outra razão que o dever aparece, metaforicamente, como duas consciências. Uma que julga, outra que é julgada. Ele utiliza a ideia lá do Kant do tribunal. Né? A consciência coloca para si mesmo o seu próprio critério de julgamento. Ela é o seu próprio tribunal. Então, quer dizer, isso tem algo de verdade, um conteúdo de verdade. O conteúdo de verdade é que se demonstra como o ser se cindiu. Mas dizer que o ser se cindiu significa dizer que o dever é uma figura imperfeita para se pensar essa internalização da negação, porque o dever tende a anular a realidade de um dos polos. O dever ele tem a tendência de anular a realidade, por exemplo, do que configuração como desejo patológico, no resto patológico. Agora, toda a questão vai ser procurar uma outra categoria onde essa anulação não ocorra. Mas a categoria do dever já tem um acréscimo fundamental, que é demonstrar como o ser pode cindir-se a si mesmo, trazer em si mesmo o seu outro. Bem, inclusive essa é um dado importante porque eu vou terminar essa frase e depois a gente faz. Porque o Hegel tem que dizer no final do capítulo sobre o dever, que o dever é uma figura imperfeita. Então ele afirma, por exemplo, a filosofia kantiana e a filosofia fichtiana transformam o dever no ponto mais alto da dissolução da contradição da razão. No entanto, ele é o ponto fundamental da finitude e, com isso, da perpetuação da contradição. Ele não está fazendo uma defesa do dever. Ele está insistindo que no dever há um conteúdo de verdade, só que a filosofia kantiana e a fichtiana não são capazes de pensar essa verdade. Eles não são capazes de pensar essa verdade. Porque eles compreendem o dever como a instauração de uma anulação daquilo que no interior da existência aparece como resto patológico. No interior da existência aparece como uma espécie de resíduo da empiria, do empírico. O Hegel quer dizer, não, mas o que é de verdade no dever é que o dever demonstra que todo o ser é uma contradição entre o empírico e alguma coisa que aparece como pura forma. Mas todos os dois polos têm verdade. Todos os dois polos são potencialmente, fundamentalmente vinculados a uma verdade. Só para explicar mais claramente o que eu quero dizer com isso, não é por outra razão, e esse é um dado que me parece fundamental, não é por outra razão, se nós perguntarmos como Hegel pensa a ação moral, talvez a maneira mais correta de compreender o Hegel pensa a ação moral como uma pulsação entre duas fundamentações imperfeitas. Vocês conhecem, por exemplo, uma tentativa de fundamentar a ação moral através da posição de um princípio formal que configura a racionalidade da minha ação. Toda ação, para ser uma ação moral, deve ser universalizada, por exemplo. Vocês conhecem, então, esse tipo de dedução transcendental da vontade pura que me faz, então, tentar fundamentar a racionalidade da ação moral através de um princípio formal. Vocês conhecem o inverso. Vocês conhecem, por exemplo, a crítica do Schopenhauer, que vai dizer que, na verdade, o que fundamenta a ação moral é algo da ordem dos sentimentos patológicos.
compaixão, que para o Kant é uma aberração no interior da ação moral. Porque a compaixão ela não é universalizável. Eu tenho compaixão de você, mas você eu quero que você morra. Eu tenho compaixão de você nesse momento, mas daqui a 2 dias eu também vou querer que você morra. Ou seja, como é que eu vou poder fundamentar uma ação que tem que ter um critério universal em algo que é absolutamente instável? Totalmente instável. Qual vai ser mais ou menos a saída hegeliana? Consiste em dizer mais ou menos o seguinte: esses dois fundamentos, eles são insuficientes, tanto um quanto o outro. Verdade, a compaixão não pode ser universalizada. No entanto, o formalismo interior da ação também também é inseguro. Eu também posso formalmente conformar minha ação e agir de uma maneira absolutamente direcionada a um outro objetivo. Ou seja, a conformação à forma da ação não me garante. É um dado fundamental da filosofia do Espírito. Hegel a todo momento insiste nisso. Quer dizer, como é que a consciência vai poder garantir que a pura forma da ação garante o sentido da sua ação? Como se o Hegel falasse, um princípio formal é tão instável quanto basear a ação na compaixão. Mas tem também a questão racional, né? Só para completar, dito isso, o princípio formal é tão instável quanto basear a ação na compaixão, porque o princípio formal pode ser torcido dependendo do contexto onde ele é aplicado. Ele ganha uma significação distinta dependendo do contexto onde ele é aplicado. Então, qual é a situação? Como se o Hegel falasse, toda ação moral é exatamente, um movimento pendular entre 2 fundamentos insuficientes, onde um fundamento, de uma certa maneira, regula o outro. Em certos momentos, a compaixão dá o conteúdo de verdade que a ação formal não consegue, que o princípio formal não consegue oferecer. Como dizia toda a crítica Eichmann em Jerusalém da Hannah Arendt, se eu começar a basear toda a racionalidade da ação no princípio formal, eu já não consigo mais diferenciar uma ação feita por um carrasco nazista de uma ação de acordo com o princípio moral. Ou seja, nesse sentido, qual que é a característica da ação moral? É o seu caráter pendular. O princípio formal permite universalizar aquilo que a compaixão dá como particular. Mas muitas vezes a particularidade da compaixão permite que o princípio moral se regule, porque ele insiste que muitas vezes um particular vale na sua irredutibilidade. Então esse caráter pendular demonstra o quê? Que o dever, quanto à instauração da cisão, ele só pode ser superado quando eu for capaz então de reconhecer a realidade dos 2 polos que ele instaura. Isso é um dado, como vocês vão ver, um dado muito importante para a discussão posterior sobre a ideia de infinitude. Uma questão. É que eu lembro uma passagem quando o Hegel vai falar de imperativo categórico na filosofia do espírito, que ele vai comentar sobre a questão eu devo fazer, mas eu posso fazer algo errado porque eu não sei o que era o dever lá, né? Vai falar, eu faço eu devo fazer o que eu sei que é o correto, mas tem um limite da consciência em saber o que é correto a partir da experiência finita. Então, ele chega até o ponto que ele fala categórico. Eu faço o máximo possível que eu acredito que seja certo a partir da convicção que eu tenho naquilo que eu estou fazendo. Na verdade, quando ele diz isso, ele está querendo fazer uma crítica a essa estratégia de imaginar que a significação do princípio transcendental seja dada através de uma autoapreensão solipsista da consciência. Que é um pouco aquela frase famosa do Kant, onde o Kant diz: julgar o que deve ser feito de acordo com a lei moral é algo que a consciência mais desprovida de qualquer experiência é capaz de fazer sem menor esforço. Por que é um dado que não depende da consciência? Porque é resultado de uma não depende da experiência. É resultado de uma autoapreensão
solipsista da consciência moral. Então o Hegel quer dizer, esse é um mau fundamento, é um mau encaminhamento. É um mau encaminhamento porque se alguma coisa que a experiência demonstra é que, ao contrário, a significação de uma ação, ela depende do seu contexto. Ela depende do contexto no qual ela opera. Que a ação é essa, mais uma vez, que a ação é essa que abstrai completamente da maneira com que o outro vai compreendê-lo. E a garantia da compreensibilidade do outro não é dado como uma segurança transcendental. Não tem uma segurança transcendental de que o outro vai compreender. A não ser que você seja o áquio para acreditar numa coisa dessa. Quer dizer, não tem a segurança transcendental de que o outro possa lhe compreender. Por quê? Porque o exercício de compreensão intersubjetiva é um exercício que é dado na experiência mais imediata, é um exercício da consciência empírica. É uma consciência empírica que mobiliza não só argumentos racionais, mas mobiliza a retórica, mobiliza o investimento libidinal, mobiliza algumas autoridades. Nem todos eles são racionais no sentido imediato do termo. Então, nesse sentido, isso me mostra como a dimensão da significação da ação moral, ela só é dada a posteriori, nunca é dada a priori. Eu nunca tenho a priori o sentido da ação moral, a significação da ação moral. Nunca tenho a garantia a priori da significação da ação moral. Algo que é feito em nome, a partir de um princípio moral, pode se mostrar imoral. Por quê? O sentido da moralidade, mas por isso que o Hegel tem que abandonar a ideia de moralidade para trabalhar com a ideia de eticidade. A prova disso é que a eticidade é que fundamenta o sentido de toda qualquer ação moral. Porque a eticidade é aquilo que vai exigir a mediação em relação ao outro. Uma mediação que faz com que o cálculo seja sempre a posteriori. E é um dado muito engraçado, porque tem um filósofo cético que trabalhou um conceito que, no fundo, esse é o conceito hegeliano da moralidade. É o conceito de fortuna moral. Quem trabalhou isso foi o Bernard Williams, que é esse filósofo cético importante. E a ideia do Williams era mais ou menos a seguinte. É um dado, de fato, é muito próximo do que o Hegel permite. O sentido de uma ação moral, ele é dado devido à sua fortuna. Fortuna em que sentido? Devido ao seu destino. Se a ação mostrar que ela é capaz de produzir outras ações que têm conteúdo moral, ela vai ser uma ação moral. Mas se ela não produzir, ela mostra-se como ação imoral. Você percebe, quer dizer, só um observador onisciente da história pode dizer se uma ação moral ou não. Mas como no Hegel existe um observador onisciente da história, ele pode, que é o espírito, né, pode dizer, bem, só do ponto de vista do espírito que eu posso definir se uma ação moral ou não. Não do ponto de vista da consciência. Então, só fiz esse parênteses só para insistir. Essa estrutura do dever, ela, longe de ser uma afirmação de caráter formal de um dever ser que se impõe ao ser, é simplesmente uma maneira que o Hegel tem de afirmar que existe um processo no qual o ser se cinge e ele ultrapassa a si mesmo. E a primeira manifestação desse processo é dada pelo dever. É uma manifestação incompleta. Mas ela é uma manifestação fundamental para que o Hegel depois possa explicar, afinal de contas, o que significa essa infinitude, que é nada mais do que um objeto produzido através de uma contradição real, no interior de uma contradição real. Porque a relação do dever e a consciência é uma contradição. Uma contradição por quê? Porque é uma luta entre aquilo que é da ordem de uma dimensão do ser ligada à empiria e aquilo que é da ordem de outra dimensão do ser ligada à determinação formal. E os dois entram muitas vezes em contradição. Só que essa contradição, ela não pode ser realizada, não pode ser resolvida no interior da figura do dever.
Ok? Vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos. Para subir o texto, o desejo, ele aparece quando você